Aí, beleza, pessoal? Começando aí o nosso primeiro TrilhaCast. Estamos aí dando a largada com convidados especiais. Estamos aqui com Thiago Barudi. Oi, gente. Márcia Leal. Boa tarde. Juliano Branco. E aí, pessoal? E a Isa aqui do meu lado. Oi, pessoal. A gente tem que apresentar primeiro o Juliano, esse cara, gente. Sem barba, Porque a galera né? conhece o Juliano. Com barba. Esse aí é o novo Juliano. Então, É de verdade. isso. Hoje, a partir de hoje, a gente vai trazer o TrilhaCast como uma participação dos jovens aí nas redes. Então, a gente vai falar sobre diversos temas e esses temas vai trazer aí algum significado para vocês. Então, a partir de hoje, vocês vão ter o TrilhaCast aí com vários programas de conhecimento, trazendo informações sobre o Trilha, sobre o Polo Iguaçu, e aí sobre a assertividade a gente vai começar hoje. Então, o nosso primeiro papo hoje vai ser sobre comunicação assertiva. Por isso que a gente trouxe esses dois convidados especiais, que é a Márcia e o Juliano, para fortalecer o conhecimento de vocês na área. Então, vou falar um pouquinho sobre o Trilha Jovem. O Trilha Jovem é um projeto que começou em 2006, veio aí foi o único projeto que não teve aí uma visão de nível estadual, todos os outros teve capitais, e não capital, só foi Foz do Iguaçu, e é o único que ficou nacionalmente conhecido. Então, o Thiago vai falar um pouquinho aí sobre como que é ser educador no Trilha Jovem, né, Thiago? Claro. Fala aí pra nós. O Trilha, eu sempre falo que o Trilha, acho que acaba sendo onde a gente aprende também, né? A gente não ensina só, então a gente aprende de fato como que tá cada geração. Então isso é muito legal quando a Márcia esteve com a gente também, o Gil esse ano contribuiu bastante, e a gente vê que vai tendo uma leitura da geração do momento, né? O que estão vivendo, qual que é a necessidade que eles têm, e a gente vai de fato remodelando o conteúdo mediante essa necessidade. Então acho que o Trilha, eu sempre falo que ele é vivo, e acho que é a maior prova de ele continuar existindo, né? Como o Wagner bem disse, teve em outras capitais, mas só em Foz do Iguaçu continuou, muito por conta da gente remodelando e colocando, acho que, atualidade para cima de tudo é o principal ponto, né? Então a gente sempre faz esse link. E aí acho que dentro disso, a Márcia acho que contribuiu bastante, porque ela estava na época de faculdade, aí teve a questão de hospedagem lá, né? E aí foi justamente quando a gente ainda tinha hospedagem, então isso é muito massa, porque a gente também mudou as áreas de atuação, prevendo como, por exemplo, esse ano da pandemia, né? Então, e o Ju, acho que contribuindo também, ele trouxe bastante essa questão do marketing, por exemplo, algo que é vivo. Então, é legal que cada vez que o Wagner acaba selecionando ali, né, ele traz pessoas que já têm expertise do negócio para contribuir também para aquela área. Então acho que foi isso, né, Márcia? Eu tive bem perto da Márcia quando ela estava na turma, porque a gente dividiu uma turma ali juntos, e acho que foi e estava uma transição bem bacana dessa questão da hospedagem antes da pandemia, né? Isso, eu acho que é tanto agregador para o docente como para o discente, né, porque nós acabamos aprendendo muito com os alunos também, porque a gente parte, digamos, ali da praxis, da teoria e da prática, e sempre vai coadunando, né, as ações que eles já desenvolveram, e um professor vai complementando o outro, né? Às vezes a gente cita alguma coisa, o outro professor já havia comentado também, então a gente vai fazendo, alinhavando, digamos assim, os conteúdos, né? E a trilha é o segundo lar, né? Pode-se dizer. Quando se bebe dessa água, sempre tem mais sede, né? Tem que voltar. Tem aquele ditado que uma vez trilheiro, sempre trilheiro. E uma coisa bacana é que o Trilha também marca a vida do aluno, né? Sim. No nosso caso aqui, esse ano também marca a vida dos professores, né? Meu primeiro ano no Trilha, trazendo um conteúdo com foco. A ideia inicial era trazer um conteúdo específico apenas de marketing. Fui convidado para uma oficina de 30 dias. Acho que a experiência foi tão boa que depois eu fiquei mais 90 dias, praticamente. Então, até se tornar educador base, né? Então, também marca a vida dos professores, né? Poder ouvir, dentro do tema do podcast de hoje, né? Poder pontuar as coisas, poder criar essa condição dentro da sala de aula é muito enriquecedor para a gente, né? E é bacana que a gente vai crescendo junto
com os nossos alunos, né? Sim. Esse ano foram 300. E o importante é que o Polo Iguaçu também, né? O Polo Iguaçu, desde 96, atuando aí na área de turismo, vem com uma nova roupagem, uma nova viés aí, que é trazer educação. Quando a dona Gelsi trouxe o Trilha aí com os parceiros, a gente nem imaginava que ia ser um processo tão contínuo, né? Então, esse processo contínuo aí já está há 17 anos aí desenvolvendo. O Trilha, desde 2012, era um projeto de nível só municipal. A gente quer expandir ele aí com várias vertigens educacionais aí, mas eu acho que vai contribuir muito aí esse podcast para que vocês conheçam também um pouco mais sobre o Trilha. E a gente começou falando, aí a gente também queria que a Márcia se apresentasse, né, Márcia? Fala um pouquinho de você aí, da sua experiência, como é que você foi parar no Trilha. Então, sou Márcia, sou formada em letras, espanhol, em hotelaria e pedagogia. Não cansa de estudar, eu né? não canso, né? E aí, parti para algumas especializações também na arte, na parte de arte, na parte de educação e também na parte ambiental, que é a parte que eu gosto bastante, né, de gestão ambiental. E fui fazer o mestrado em políticas públicas e desenvolvimento, pesquisando justamente essa questão da gestão ambiental, da sustentabilidade. E sou professora do Estado, né? Estive na Trilha aí em 2019, 18, né? Foi uma experiência ímpar, né? Como eu disse, não tem como você sair e não querer voltar novamente, né? E é sempre agregador quando nós encontramos os frutos da trilha, né? Que são vários aí, né? Quando eu marco algum evento ou até alguma saída informal aí com o Wagner, é sempre muito, muito legal, muito bacana nós encontrarmos, Eles né? Os ex-trilheiros aí, né? Porque em todo lugar, quer seja no shopping, quer seja no comércio em geral, na rua, né? Nós sempre estamos encontrando aí e é muito bom ver aí homens feitos, mulheres feitas, né? Aí para o mercado de trabalho despontando, né? É sempre uma alegria muito grande. Obrigado. E você, Juliano, aí? Fala um pouquinho sobre você. Bom, caí. Quem é Juliano Branco? Em 30 segundos. Valendo. Eu sou formado também em administração e marketing, embora a maior parte da minha experiência seja da própria vida, né? Acho que o que eu trago para a sala de aula, que é o meu diferencial, é a questão do autodidatismo. A condição de ter tido a oportunidade de aprender, né, várias frentes dentro do terceiro setor, que foi a minha escola. Eu, mais da metade da minha vida, sou voluntário. E talvez da minha história em si, o que tenha mais sido representativo, né, até hoje, tenha sido um projeto que eu desenvolvi, que eu comecei em 2010, que teve fim em 2019, um pouquinho antes da pandemia, que foi de ser voluntário integral. Então eu fiz uma organização para eu poder não trabalhar por 10 anos e me dedicar ao terceiro setor. Aí eu tive oportunidade de fazer empreendimentos, projetos, liderar pessoas, dar aula, formar pessoas, construir prédios, hotéis, enfim, foi uma experiência assim, muito grande, né? E desses 10 anos, praticamente todos eles em comunicação, aprendendo a produzir conteúdo, a linguagem, e daí também saiu, né, dentro da primeira oficina da qual eu participei do Trilha, da oficina do PEX, que era o curso que era voltado para o marketing, a gente desenvolveu o TrilhaCast dentro de uma turma, que a Isa aqui está representando hoje, né? Bem bacana também. Que massa. E vocês viram a galera falando, né? Tipo, acho que é muito legal a gente ver a Márcia falando dessa questão da paixão pelo meio ambiente, né? Para essa parte de gestão ambiental e acho que você, Ju, dessa questão do marketing mesmo. Como que vocês encaram assim essa questão, como a gente está falando dessa questão da assertividade na comunicação, né? Primeiro que eu acho que o meio ambiente, né? A gente se falar para a galera, o senso comum é entender que precisa cuidar, preservar o meio ambiente.
né? Mas como falar, por exemplo, para algo, Márcio, que envolva essa assertividade da comunicação para, por exemplo, uma empresa, né, que está fazendo algum uso errado de alguma coisa, e como falar isso de uma maneira assertiva, tipo, sem parecer ofensivo, né, sem parecer algo como, eu vim aqui para fazer a regra que você não pode fazer, tipo, descarte da água no hotel de maneira errada. E mesma coisa, acho que para o Gil depois, nessa pergunta, tipo, como falar, por exemplo, na área do marketing, ter uma comunicação assertiva para o cara ter a imagem da empresa dele, por exemplo, ou a imagem dele como funcionário, até melhor, né, de maneira assertiva, que ele não pareça relaxado, às vezes, por causa do estilo, ou alguma coisa relacionada ao marketing pessoal, né? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho já, conduzindo para assertividade, né, Wagner? Até mesmo trazendo o conceito, Márcia, da assertividade. Boa, Márcia formada, né? Pedagoga, hoteleira, mestre. Então. Eu aprendo com vocês, né? Então, falando etimologicamente, né, a comunicação assertiva, ela surge aí com os primeiros estudos, digamos assim, do Geoff Wolpe, né? Ele que vai introduzir aí essa derivação, né, que na verdade vem do verbo do to assert, que quer dizer fazer-se respeitar, ser significativo, né, ter atitude. E, claro, antes, né, disso vem lá do latim, que também é etimologicamente, que quer dizer aí defender os próprios direitos, né, então do latim assertus. Então, aí não só o Joseph aí, o Wolff, como também o psicólogo Arnold Lazarius, eles são um dos precursores que foram colocando, né, aí o conceito em si, e isso foi expandindo então para todas as áreas, né? Se falarmos, como o Baruch aqui disse, hoje como que nós utilizaríamos a comunicação assertiva, digamos, para uma empresa que, digamos, está cometendo desperdício da água, né? Então, uma das características da comunicação assertiva é o respeito, né? Então, a forma como nós vamos chegar no cliente e dizer isso a ele, né, de forma respeitosa, né? Primeiramente, fazendo ele ter essa percepção enquanto meio ambiente e do que ele pode fazer para melhorar, né? Então, digamos assim, que a comunicação assertiva, em miúdos, ela é uma espécie de morde e assopra, né? Perfeito. Ou vice-versa, né? Porque você tem que ter todo um cuidado aí, buscar o equilíbrio para se expressar, não ser arrogante, né? Mostrar os pontos negativos, né? Mas também polindo já os pontos positivos para nunca menosprezar esse cliente, né? Dizendo da importância, né? Do que ele pode fazer, como captação de chuva, né? Com a cisterna, um exemplo, né? De que ele pode regar os jardins desse empreendimento, que ele pode ter uma horta orgânica, que ele pode usar essa água para fazer a limpeza externa, né? Então, você mostrando para ele que, por mais que ele tenha que investir um certo montante, né, e às vezes esse montante para ter um retorno vai ser a longo prazo, mas ele estará fazendo uma ação, né, muito contundente que terá um retorno, né, social, né, e ambiental também, né? Perfeito. E aí, Gil? Dentro da sala de aula do Trilha não é muito diferente essa questão, né? Acho que a gente começa pelo respeito. Acho que a gente tem uma disciplina, que são 3, dentro de todos os módulos tem, que é o planejamento de vida e carreira, né? Acho que todos nós já demos essa matéria, né? Tipo, e a gente cria eu chamo de atmosfera, né? Para que todos podem falar o que pensam. E aí não tem certo e errado, né? Lembra que eu falei no começo que o meu estilo de dar aula é esse, né? Trazer a minha experiência. Infelizmente eu tenho bastante, por ter 40 anos de idade, né? Mais do que o dobro dos alunos, né? Então dá para ter contraste ali, para poder comparar e jogar várias informações no ar, para eles poderem pensar a respeito deles mesmos, né? E o legal é que nos exercícios que a gente aprofunda a cada aula, né? Eles têm a chance de se conhecer. E aí muitos falam, professor, nunca pensei nisso, nunca fiz isso, nunca imaginei isso. E tem coisas que eles falam assim, professor, eu não me reconheço assim, mas eu acho que eu sou assim.
Você talvez seja assim mesmo. E eu também tenho um pouquinho disso. Aí o fulano, eu também tenho, professor, eu também tenho. Aí a gente começa a se achar dentro do grupo. Então a gente cria essa condição de poder falar de assuntos sérios, poder pontuar coisas assim muito importantes que às vezes serve de divisor ali para eles que estão tendo a experiência, né, da reflexão daquele assunto pela primeira vez, que vai fazer total diferença na vida deles. Então acho que o que fez, né, a diferença dentro dessa comunicação nesse ano foi criar essa atmosfera para que nós pudéssemos criar a sinergia entre o grupo, né? E como eu fui um dos poucos professores que entrou com o Trilha já funcionando, eu notava que o Wagner tinha um monte de pepino ali todo dia. A Isa é minha testemunha aqui, se eu estiver mentindo ela vai corrigir. De repente o aluno, eu vou ali na sala do Wagner, vou ali na sala do psicólogo, eu vou ali fazer uma reclamação que não sei o que. Eu falei, não, peraí, vamos resolver aqui na sala de aula? Como assim, professor? Vocês são adultos, a gente pode resolver juntos, a gente pode conversar, a gente pode trazer o assunto, a gente vai fazer um debate, e vamos criar as nossas condutas aqui. Então isso foi muito legal, sabe? Poder tocar nos assuntos sérios, muitas vezes polêmicos, né? Mas de maneira adulta, né? Então acho que foi algo bem bacana que a gente teve a oportunidade de fazer nessa edição, né? E eu acho que também no decorrer o educador tem muito esse papel, né, de fazer esse molde, né, que vai chegando aí de uma forma e a gente vai modificando eles de acordo com o que eles chegam. Qual que foi o seu maior desafio em sala de aula? Cara, esse ano eu acho que eu senti muita dificuldade no início, acho que principalmente o laço entre eles, assim, acho que foi um detalhe que chamou bastante atenção, porque sempre os outros anos, né, quando eles já viam a questão da sala, que já era um modelo diferente ali, né, todo mundo em roda ali, olhando o olho um do outro, sem ter essa questão de alguém nas minhas costas e tal, já tinha essa vibe um pouco diferente, e aí o conteúdo chocava mesmo para ter ainda mais esse entendimento. E acho que depois dessa história, né, da galera ter aula online, pouco se abriu, ficou 2 anos a galera quase não conhecendo, teve gente que estudou 2 anos juntos na escola e nem conhecia a pessoa ao vivo, eles mesmos falaram, né, eu estou estudando o ensino médio inteiro com minha turma e eu nem conheço ninguém pessoalmente. Então, eu acho que isso deixou a galera um pouco mais fria, mais isolada, e aí juntou com a questão das salas, né, que a gente teve algumas mudanças e tal, de várias salas ao redor do PTI, né, muita gente, que acho que demorou um pouco para eles terem esse relacionamento entre eles. E isso eu senti bastante, mas acho que depois que a gente teve a nossa reunião, e isso foi muito legal a gente falar, né, um bastidor, sei lá, do Trilha, da primeira etapa, que o Wagner, acho que aí se você quiser falar, Wagner, disso daí, a gente teve uma reunião entre os educadores e você chamou um facilitador para estar junto com a gente nessa, um fechamento da primeira etapa ali, né, do primeiro eixo. E aí foi muito assertivo, porque todo mundo, meio compartilhou as suas dores e a gente foi ajudando um ao outro, né? Então, como que foi esse estado de você falar assim, cara, acho que eu tô precisando fazer uma reunião com a galera aqui. Eu acho que, assim, por ser, esse ano foi uma meta muito grande de audacioso, né? A gente atingiu uma meta histórica. Lembra do filme 300? Só que a gente não chegou na meta e não vai dobrar. A gente chegou na meta, mas não vamos dobrar a meta. A nossa meta ficou histórica naquele número e não vai ser daquele número mais. Então, tá, Fernanda Pedrigo? Tá. Então, a gente teve, no decorrer do processo, por ser um número maior de jovens e também voltando de uma pandemia, os nossos jovens e os nossos educadores precisariam também de atenção. Então, a gente deu atenção para os jovens e para os educadores. Então, quando eu percebi que estava extrapolando algumas informações de comunicação, a gente chamou o Juliano, que é o outro Juliano, o Roesel. Abraço, Juliano. Para fazer essa reunião. E foi bem legal, porque trouxe várias expertises que estava sentindo, situações também que estava surgindo. Eu acho que ficou bem bacana ali para alinhar os pontos. Assim. E a mesma coisa foi com os jovens. Os jovens hoje, a comunicação deles é tudo baseada pelo celular.
A Márcia está aí, ela sabe que está em sala de aula e os nossos educadores também. Então, a comunicação deles não é mais escrita, não é mais falada, dialogada, é muito mais tecnológica. E preparar nós, que somos mais analógicos, para essa tecnologia requer tempo. Eles já nasceram nisso. Para você facilita, né, Wagner? Você tá de celular novo aí? Fica quieto, vamos foto. Ele tá muito mais tecnológico que a gente. Mas a meta de atingir essa comunicação dos jovens hoje é desafiadora. Principalmente na questão... Ele pensa de um jeito diferente, né, cara? Sei lá. É um chip novo, né? Exatamente. Então, ele é muito mais, assim, complicado. O Juliano pode trazer até mesmo na questão dos projetos, né, Gil? Como é que foi a experiência que você teve aí na questão de projeto com os jovens, perante os grupos, eu falo, né? Eu sou do analógico, né? Fazer o quê? Eu sou da velha guarda, tipo, me achando já falando de velho, né? Que coisa. O meu desafio, pelo menos na primeira oficina, foi fazer com que eles não fizessem tudo pelo celular. Que não era a proposta, né? A gente queria trazer um ponto de vista mais profissional em relação à produção de conteúdo. Então a gente foi usar papel, a gente foi assistir vídeos, a gente foi aprender a extrair conteúdo, e eles não podiam fazer nada no celular, a gente tinha que escrever. A Isa tá aí. Se vocês perguntassem para mim qual foi a maior dificuldade, foi fazer alguns alunos aqui saírem do celular. E a caixinha não funciona mais? Eu nunca usei. Mas ela existe ainda. Ela existe ainda. Então, assim, eu queria mostrar... Tem nome, né? Eu queria mostrar que existia, assim, a vida fora do celular. Então, eu em nenhum momento fiquei com o celular na mão. Ninguém me via de celular na mão. Tipo, o meu celular chegava... O Wagner, para falar comigo, ele mandava o WhatsApp, mandava alguém vir bater na porta. Olha, eu vim aqui te dar um recado, porque eu sei que você não tá com o celular. E isso daí era real, tipo... E isso foi algo bacana, porque... Na sala de aula, o jovem ficou na pandemia, ele ficou preso. E teve alguns que falaram assim, professor, eu não consigo ficar sem olhar o celular. Então a gente vai treinar. E eu fazia assim, todo mundo com o celular na mão. Aí já estava na mão de todo mundo, né? Falei, agora vocês pegam e faz assim, ó. Põe na mesa e solta. Deixa virado com a tela para baixo. O desafio era ficar o resto da aula inteira assim, não era? Ninguém conseguia. E o mais louco disso aí, Ju, porque, em Márcio, tem... a parte da comunicação é justamente prestar atenção, né? Não tem como ter comunicação sem esse vínculo, né? Tipo, o olho, ou você prestar atenção em cada palavra que é colocada na ordem e tal. Então, boa parte disso é o verbal, mas também o restante, né? Porque a comunicação assertiva, ela tem os 3 eixos, né? Que é a comunicação verbal, a não verbal e a paraverbal, né? Então, sempre vai haver uma complementação de uma da outra. Quer explicar, né? aí, para a galera que está vendo, os alunos? Então, a verbal, digamos que seria a nossa fala, né? E aí ela vai partir aí da sonoridade, né? Dela ser firme, dela ter pausas, né? A não verbal seria os nossos próprios gestos, né? Porque eu mesma estou falando nesse momento aqui, eu estou mexendo com as mãos, né? Os italianos. Então é até um cuidado, né? Porque dependendo da sua forma gestual, você diz muito, né? A imposição aí das mãos, do corpo, vocês viram isso muito quando nós estávamos fazendo as prévias lá das entrevistas, né? Eu trabalhava bastante essa comunicação assertiva e falando justamente dessa questão da conduta não verbal, né? Da comunicação não verbal, que é ficar balançando os pés ou mexer demais as mãos, né? E a paraverbal seria aquela que nós vamos usar nesse contexto da verbal, né? Que é regular a voz, né? Ter a sonoridade, né? Porque se você fala muito agressivo também, a pessoa pode se assustar, não é? Como eu estava dizendo ali, você for conversar com o empreendedor e dizer para ele que ele está desperdiçando, está vendo desperdício da água, né? Então você tem que ter toda uma conduta, né? Tanto da linguagem verbal, não verbal e da paraverbal, para você conseguir ter essa conversa, né? Claro, dando pausas, né? Que você também, além de falar, você tem que saber ouvir, né? Então as pessoas, principalmente hoje aí, né? Que estamos gerando muito conflito, né?
nesse momento de eleição, as pessoas não estão sabendo ouvir, né? Elas estão querendo sempre que prevaleça a ideia delas, né? Que prevaleça, então, a opinião delas, né? Muitas vezes não querendo ver os fatos realmente ali denotados, né? Então, seria esses 3 eixos aí para que haja, então, essa interação, né? E que seja boa para os 2 lados, né? Então, a Bianca, que é uma grande blogueira que usa, vou lembrar o sobrenome dela aqui, que usa bastante a comunicação assertiva, ela diz que a comunicação assertiva, ela não pode ser agressiva, tá longe disso, né? Claro que se for um técnico lá de futebol, né, muitas vezes ele vai ser agressivo, e vão, né, e corre aqui, corre, né? Mas na maioria das vezes ela tem que ser amigável. Claro que também nós não vamos partir somente para a passividade, porque aí pode entrar o vitimismo também, né? Boa. Né, só o fulano falou, eu fiquei lá só ouvindo, né? Viu? Os alunos estão perdoando a gente quando a gente é nervoso, né, Wagner? Né? Quando a gente é nervoso, a Mais falou, né? Na maioria das vezes, né? Ela não mas às vezes precisa, né? Quando o Juliano dizia aqui, né, que muitos dos conflitos, né, não precisaria ir atrás do Wagner, que se resolveria lá na sala, né? E é isso mesmo, né? Partir então para resolver os conflitos em si, porque às vezes são coisas tão simples, né, de se resolver, e através da comunicação, né? E sem o vitimismo é que se resolve, né? E é legal você falando das 3, o que complementa essa comunicação, porque eu lembro muito bem de um grupo do Gil que fizeram aquele vídeo com o mapa, com o mundo da abertura, a logo já falava bastante, né? E também faz parte, acho, do marketing, sem dúvida. Acho que essa comunicação desde o início você está comunicando, música, o ambiente onde está sendo filmado. Eu lembro que eles usaram bastante aquele prédio das águas lá, né? O desafio era a gente produzir tudo dentro da estrutura do Trilha. Legal. Tanto que a gente comentou hoje, né, que hoje um parceiro do Trilha é o Estúdio Carambola, né, onde a gente está fazendo aqui a realização desse podcast. Os alunos vieram aqui para produzir o primeiro edição deles. Caramba, que massa! Agradecer em especial a Mônica aí por ter cedido o espaço. Obrigado, Mônica. Porque a gente sabe aí que é importante, né, ter essas oportunidades aí, principalmente para os jovens hoje, que só ficam ligados aí em temas diversos, mas não tem muito conteúdo em algumas publicações. E quando a gente vê um estúdio, né, disponibilizando o espaço, que a gente também produza conteúdos. Então, agradeço a Mônica em especial e a equipe. E o legal foi que a Mônica falou assim, não, vocês vão vir aqui, a gente vai ajudar, a gente vai filmar, vai produzir. Aí eles chegaram na sala de aula todos felizes. Aí eu falei assim, mas quem autorizou vocês irem lá? Não, professor, já está tudo certo, a gente já até pegou, já fez todo o burocrático, né? Falei, tá, mas eu não autorizei. O nosso combinado era que a gente ia produzir em sala de aula. A gente vai ter aula de planejamento, vai ter aula de conteúdo, vai ter aula disso, roteiro, filmagem, edição, vai ter tudo. Vocês estão querendo encurtar etapas do projeto. Aí foi um terror, ficaram sem falar comigo a semana inteira, a Isa ficou sem vir na aula. Brincadeira, né? Mas passou, né, Isa? É porque, foi bem no dia que o professor ia passar pra gente tudo o que fazer. E daí, como os 2, que eram os mais importantes do grupo, os coordenadores, assim, eles perderam, aí bugou totalmente o trabalho. Teve que mudar tema, Nossa, deu maior treta aquele dia. Mas saiu. E o mais legal de tudo é que, assim, a gente fez tudo com a estrutura do Polo. Tivemos suporte do Carambolas, tivemos suporte do PTI, cederam pra gente espaço no estúdio, equipamentos, eu também trouxe os meus equipamentos, assim, foi um projeto tão legal e a gente não teria alcançado o resultado se não tivesse sido feito dessa forma, com todo esse estresse e tal, e tanto que tá aqui, nosso primeiro episódio hoje do TrilhaCast, né, Projeto PEX, Trilha Jovem. Sim, é muito legal dentro da comunicação, né, né, Wagner? Tem a capivarinha lá, que é o símbolo do PTI, né? Com a questão da logo e cor e tudo mais, acho que faz parte dentro daquilo que a Marcia tinha falado, que a comunicação envolve várias coisas ali por trás para passar uma mensagem, né? Sim. Eu fiquei super feliz, assim, de poder ter participado dessa parte da história desse jovem, sabe? Porque foi uma superação, assim, cada etapa, né? Que legal.
mas quem mais participa de todos é o Wagner. E todos os projetos do PEX, eles querem, sempre incluem o Wagner, sempre Obrigado, eles pensam, é o queridinho. Mas a gente tem perguntas aí? O pessoal que está online pode ir mandando perguntas aí que a gente tem os nossos parceiros aí que a gente vai respondendo aqui. Tem uma pergunta aqui. Vocês que são especializados mais nesse assunto, conseguem explicar um pouco sobre por que os jovens têm mais dificuldade de ter uma comunicação assertiva? Quem que fez a pergunta? Sandra Roy. Obrigado, Sandra. É minha mãe. Sua mãe. Obrigado, telespectadores. Obrigado, Sandra. Eu vou seguir a linha. Nós, aqui, enquanto mais velhos, né, eu acho que a experiência de vida nos dá um arcabouço, né, de falas, né? E os jovens, acho que eles não têm essa comunicação assertiva, eu acho que até pela imaturidade da idade, né? Eu, enquanto professora de língua portuguesa, vou dizer também que é muito pela falta de leitura. Boa. Os jovens não estão tendo o hábito da leitura, e a comunicação assertiva nada mais é do que você expandir vocabulário, né? Você usar a fala para você expressar os seus sentimentos, expressar as necessidades da sua vida, a linguagem de vida, digamos assim, né? Porque se você não sabe também quais são as suas necessidades e você não sabe, muitas das vezes, expressar também os seus sentimentos, você não tem uma comunicação assertiva, né? Então, acho que está faltando bastante a leitura, e eu disse para a mãe que, com o passar dos anos, você vai melhorando, que você vai tendo maturidade, e a gente fica muito falante. Não fala que todo velho quer falar bastante. É por aí. Sandra, pode preparar uns livros aí para Isabelle, tá? Mas isso é muito massa mesmo, a gente falar da leitura, como a Márcia colocou. Acho que o Wagner, como pedagogo, e o Gil quiser trazer também, é muito legal que, conhecendo um pouquinho da história, né, tipo, vendo quem tem realmente mais, o povo que tem mais possibilidades de dar certo e tudo mais. E tem um estudo recente que foi colocado que é um povo que, né, que tem grandes chances, os milionários, quem está mais no topo ali da lista são os judeus. Os judeus, eles estão muito bem colocados, assim, e não tem nada a ver com religião em si, no sentido com quem você acredita, para colocar você lá dentro, mas principalmente eles atribuem o caso da leitura no momento de chave de vida, que eles falam que é quando você vai fazer a sua de adolescente para adulto, né, quando eles fazem passar como se fosse o nosso debutante, né, eles têm esse momento que vira adulto, e para isso eles precisam ler um livro na escolha deles, fazer todo um estudo e dar uma palestra para aqueles que são os responsáveis, o rabino, o pai, o avô, uma comunidade que é gerada ali de pessoas mais intelectuais, para saber se de fato ele aprendeu, teve um aprendizado por trás daquilo. E outro povo que também tem o hábito da leitura muito forte é os indianos. Os indianos hoje imagina, os indianos estão na frente. Se você vê lá, sei lá, das empresas mais top do mundo, sempre tem um indiano, muito em cargos muito específicos, assim, e boa parte também é da leitura. Eles atribuem que o povo indiano gosta muito de saber sobre como que é o resto do mundo, porque é gigante, tem muita gente vivendo na Índia, e eles gostam de saber um pouco disso, e falam que a parte da cultura melhor que explica isso é leitura, mais do que imagem. E olha que massa. Então tem um por trás ali que a leitura é fundamental nessa assertividade. Porque segue os 3 eixos a língua, né? Que é a oralidade, leitura e escrita. Então, uma vai complementando a outra, vai alinhavando, né? Se você ler, logo você irá escrever bem e falará bem, porque você tem um léxico bem amplo, né? Um vocabulário bem amplo de palavras. E aquilo que você falou, né? De você, vamos escrever, vamos ler, né? Além do celular, talvez, porque esse é um problema que eu tenho, e aí eu quero ver de vocês, como pegando, deixa da Sandra aí, eu falo para eles, gente, não leia só a primeira frase da reportagem, não veja só, sei lá, anunciado do Insta, né? Isso tá muito comum, né? Aquela coisa tipo, lá vem textão, vou pular, esse cara eu não vou ver no feed, não, né? E aí, então acho que esse ponto tá atrapalhando muito a comunicação por conta news, dessa digamos, preguiça da leitura, né?
E essa necessidade de consumo rápido também é outro exato. ponto, né? E isso foi algo que a gente trabalhou na oficina, né? Não, nem vim para falar de oficina de produção de conteúdo, mas é o que acabou Abra seu aparecendo coração, aí. abra Mas seu beleza. A gente fez um exercício que a gente passou 1 minuto de um vídeo. Pá, eu escolhi o vídeo, óbvio, né? E aí a gente tinha que extrair conteúdo daquele 1 minuto. A gente fez mais de 100 referências. Lembrei desse dia. A gente fez mais de 100 referências em 1 minuto de vídeo, e que na vida de qualquer um a pessoa não ia pegar 2, 3. Então, assim, o que mais está além do básico que você está vendo na primeira leitura. E aí, através desse exercício, que a gente começou a construir os projetos, os estilos, o que eles iam ter de cenário, qual que seria o ângulo, o que ia ter de luz, a roupa, quem que ia fazer, quem que ia convidar. Legal. Tudo bem que o Wagner estava em todas, mas foi tudo através desse exercício, sabe? De poder tirar. Você passa o olho aqui, ó, o que você percebe? Tem gente que, eu só vi a cortina. E tem mais de 100 coisas aqui, né, na vista. Sem Também dúvida. isso daí ajuda bastante. Tem o Juliano sem barba. Juliano sem né? barba. Que- Agora, acho que o mais legal do trilha esse ano, pelo menos do que eu pude participar, sabe, foi na questão do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. E aí talvez entre na resposta ali para a mãe da Isa, sabe? O pessoal não se conhece. Né? A gente está muito superficial, cada vez mais olhando para algo, sempre ali o que está na mão, a gente esquece do contexto. Então o trilha, eu acho que tem esse diferencial, sabe? Que ele tem muitas ferramentas, muitas oficinas, muitos exercícios, um monte de coisa para a pessoa se conhecer e se tornar uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que isso é o que mais qualifica o jovem. Por que as empresas hoje preferem o trilheiro? Né? O Wagner traz isso para a gente em toda reunião. Olha, a gente tem já quantos anos? 17 anos de trilha. Hoje o jovem que tem o trilha no currículo, a gente fala isso nas aulas. Olha, vocês têm um diferencial, né? Então, de onde vem tudo isso? Então, o jovem se conhece e ele se coloca como uma pessoa diferente a partir desse momento. Então, acho que as oficinas que a gente tem a chance de ministrar aula são fantásticas para isso, né? O projeto de vida e carreira, por exemplo. E eu percebo também a grande questão agora é da comunicação pelas redes sociais, né? Tanto o WhatsApp, Facebook, tá lá. Vende-se uma casa verde, o valor tal. Que cor que é a casa? Onde é a casa? Qual o valor da casa? Aluga? Aluga? Vende? Tá faltando muita interpretação de texto. Dá uma lida, né, meu amigo? E eu percebo assim que é uma união, assim, Tem um sabe? ruído, né? Dessas diversas, principalmente dos jovens de hoje. Então, assim, querem mais... Não precisa ir longe, né, Wagner? Mais Wagner mastigado. falando assim, pessoal, escrevendo, hoje tem reunião dos pais à noite, né? Às 19 horas, online, tarana. Quando tem reunião, Wagner? É presencial, isso. Wagner? É isso mesmo. Mas vai ter o bilhete mesmo? na mão. Daí tava perguntando. E é praticamente isso. A gente percebe que a tecnologia está vindo com muito mais força do que na nossa época tinha. A gente está vendo a internet, aí se você lançou alguma coisa, o mundo todo está sabendo. E isso também talvez eles não vão sabendo se envolver nessa comunicação. Tem muita coisa, né, cara? Sim. Hoje tem os e-books, tem... É muito mais... Antes a gente pegava papel e riscava, né, mas tirava as partes. Hoje não. Hoje eles pegam no próprio celular, ou tablet, eles já separam a parte que eles querem já. Eu sou da época, aí todo mundo entregou a idade, tô esperando o Wagner, tá? Sou velho também, muito velho. E a gente pegava o Atlas, né? Eu não tinha Atlas na minha casa, é bem caro. Dá o Google aí, piazada, pra você saber o que é Atlas, né? Mas tinha as letras, né? E aí tinha que, tipo, sei lá, você queria saber sobre rios. Os rios da Mata Atlântica. Aí você tinha que pegar a letra que condizia aquilo dali, estudava, tinha que devolver na ordem ali para não se perder. E se perdesse uma Barça, minha tia que tinha as Barças, eu não tinha. É muito caro, né? Era um valor de um carro na época, era a coleção de Barça. E aí você tinha que estudar e tal, eu colocava a referência da Barça, o ano que tinha Barça de 1900. Aí você colocava lá o estudo e aí colocava no lugar de novo. Então hoje, totalmente diferente, né? Tô esperando o Wagner esfregar a idade dele. Vamos mudar de assunto. Pessoal, eu vou deixar um desafio aqui para vocês também. O primeiro que postarem
Vou ser blogueirinho. Vai lá, manda bravo. O primeiro que postar um disquete, marcar o Estúdio Carambola e marcar o Polo Iguaçu, vai ganhar uma câmera digital. Como que é? Nossa, o quê? Disquete? Que postar, tirar uma foto. Tira uma foto do disquete, marca o Estúdio Carambola e o Polo Iguaçu. E que o primeiro que marcar, Agnes, sucesso pra ti, vai ganhar uma câmera digital. Mas é print, foto, pode ser qualquer coisa. Uma foto. Tem que estar na mão, mostrando assim pra nós. Não adianta pegar da internet, não. Entendi. Não adianta pegar da internet, não. O prêmio é valioso, tem que dar valor. Então, entendeu? Comunica aí de novo. Então não adianta ser print. Faz um vídeo, pode ser? Faz um vídeo mostrando o disquete e marca o Estúdio Carambola e o Polo Iguaçu. Vai ser difícil ganha a câmera digital. Eu ia ganhar, hein? Agnes, sucesso, filha. Não, vai ser tranquilo. Esse desafio tá tranquilo marketing. pra Agnes, porque pra Piazar conseguir o disquete aí vai ser. Quer falar de comunicação? Vamos voltar a uns 30 anos, 20 anos atrás. Primeiro vamos entender o que é disquete. Estou pesquisando. Estão ainda pesquisando? Então vamos lá. Márcia, eu queria que você falasse um pouco agora sobre as características da comunicação. Existem várias características, né? E muitas pessoas, assim, falam que a comunicação é só a parte oral, né? Só a parte falada. E existem vários tipos. Você já trouxe aí os três tipos, mas como que podemos definir aí, principalmente hoje que os jovens estão entrando no mercado de trabalho, e esse jovem entra no mercado de trabalho sem muito preparo. Então, se você não tem preparo, vem para o Trilha Jovem. Mas você que está assistindo o vídeo e não fez o Trilha, a Márcia vai falar. Uma das principais características é mostrar os teus desejos, né? Claro que também não é o desejo de querer um celular igual ao do Wagner, né? Esse eu não botei tão cedo. É o que você anseia, né? Sempre, claro, de forma educada e honesta, mas não o vitimismo, né? Que nós já citamos ali. Outra é evitar a censura, né? Mas os ataques, né? Evitar que eu digo, evitam-se censuras pessoais. Então, os ataques... Que não vire pessoal mesmo isso, que não vire pessoal, que queira que prevaleça somente a tua ideia, né? E desacreditar o teu interlocutor, né? Ou acreditar demais, né? Então, a gente sempre tem que ter essa dosagem, né? E que ela nunca seja passiva, como eu disse, né? Ela tenha essa passividade, mas nunca esse vitimismo em si, né? Então, por isso que há necessidade de escolher palavras adequadas, dos gestos em si, né? Para que isso não gere conflito, né? E ela sempre vai buscar o equilíbrio das duas partes, né? Tanto de quem está falando como do interlocutor, de quem está ouvindo. Por isso, nunca menosprezar também o interlocutor, né? Não é só você falar, você também, a gente estava dizendo ali a questão do ouvir também, né? Que hoje as pessoas estão muito afoitas, querendo sempre falar, né? Mas o ouvir está deixado um pouco de lado, né? Então, essas seriam as características básicas, né? Para que se haja uma comunicação assertiva, então, de qualidade e eficiente, né? Sim. E o Juliano também pode contribuir. Juliano, como é que foi... Está sendo uma experiência para ti, que você entrou esse ano como educador, mas já tinha essa expertise. Mas como que foi a comunicação dos jovens voltando para uma era de uma pandemia, né? Foi principalmente as questões emocionais. A gente percebe que os jovens de hoje eles têm vindo de uma pandemia mais com aquela angústia, né? Com bastante ansiedade e tal. E como que foi trabalhar isso, principalmente no plano de vida e carreira? Cara, foi um mega desafio. Acho que era o desafio de todo educador desse ano, era lidar com isso, né? Não necessariamente só o meu, mas para mim foi bem difícil. Eu precisei botar tudo em prática o que a gente ensina, né? Adaptação, flexibilidade, persistência, e eu tive que estudar para correr atrás também, para me atualizar dessas demandas todas, para a gente poder fazer o melhor possível ali enquanto a gente tinha a oportunidade de estar com os jovens, né? Mas a evolução foi assim: primeiro dia de aula, distância. Só no olho, assim, no máximo, quando não estava com o olho para cá, porque eu não vou falar nomes, mas a aluna falava assim: professor, eu não faço contato visual. Eu falei, tá bom. O outro: professor, eu não abraço. Tá bom. Professor, eu não beijo.
Aí você vai... Eles não beijam? Não, sim, tipo, igual a gente faz, sabe? Não vamos entrar nesse detalhe. Não, calma. Tem alguns que beijam muito. É aquela condição, assim, de você chegar, Sim, abraçar tô e brincando, tal, né? que é o meu estilo, né? Aí eu pergunto assim, qual que é o meu limite? Aí eles vão colocando, né? Então você vai se adaptando. Agora o legal foi que depois de 90 dias, 4 meses, quase 4 meses, né? Pega aí as fotos do último dia da formatura. 1000 fotos, 700 tem lá o professor chorando, abraçado com alguém. Então assim, foi uma desconstrução de uma série de posturas, né? Então primeiro a pessoa precisava entender que aquilo existe. Depois o jovem precisou entender que aquilo fazia parte dele. Aí ele precisava depois se aceitar como parte daquilo. Então a gente foi construindo isso aula a aula. Então acho que isso foi muito legal. Depois você vai desconstruindo de que algo só é bom ou é ruim. Tudo pode ser neutro, pode ser bom, pode ser ruim. A gente consegue conviver com tudo. Primeiro, até onde é o nosso limite. Então a gente começou a fazer a cada aula era um crescendo, sabe, Wagner? Então isso foi muito legal, porque depois ali de 10 aulas dessa oficina, a gente conseguiu entender quem nós somos, alguns encontraram o seu propósito, alguns conseguiram identificar os seus pontos fracos, outros descobriram que também tinham pontos fortes, que não era só aquele ponto fraco. Acho que a grande parte começou a conviver bem com aquilo, então diminuiu as crises, aumentou a autoaceitação. Então isso foi o mais legal de tudo. E é massa que eu gosto como o Wagner mesmo às vezes faz na prática ali, tipo, se ele quiser até falar, porque é uma mistura do que os dois falaram ali, como a Márcia falou, tipo, não ter o vitimismo, e ao mesmo tempo a ansiedade é o inverso, às vezes, tipo, confunde tudo, né? Tipo, sei lá, eu tô sofrendo, aí a pessoa já quer falar assim, eu tô sofrendo muito, né? Então... e aí por que coloquei o Wagner? Porque ele às vezes realmente é o paizão ali de um lado, mas de outro lado, às vezes ele é muito firme ali, né? A gente teve um episódio da mãe, sim, né? Esse ano, não vou falar mãe de quem, mas a gente teve um episódio complicado ali, e acho que o Wagner sempre, por que né, eu lembro um episódio também, por que perderam o cartão do ônibus, como assim? Aí tipo, tentando entender, e a menina sofrendo um monte, aí ela falou, sabe o que é? Eu tava não sei o que, aí em algum momento da conversa ela falou, 9 horas da noite, o Wagner, opa, 9 horas da noite. Onde você estava 9 horas da noite? Não tem como conversar mais esse horário, você já tinha que estar na sua casa. Então, tipo, aí pegou pesado. Então, tipo, realmente... meu jeitinho. Não, mas acho que isso é muito, muito legal você falar a tua experiência, porque realmente tem que ter o olhar, não pode ser, tipo, negligente. Estão falando aqui, tá entrando no ouvido e saindo no outro. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para abraçar tudo, porque tem alguns momentos que é o vitimismo também, né? Então, como Sim. que é a tua experiência? Porque você lida com todas as salas. Sim. Esse ano foi 300. Então, quem trabalha no meio social, porque o Trilha Jovem, para quem está chegando agora aí, o Trilha Jovem é um projeto social. E esse projeto social vem uma mistura muito de questões de vulnerabilidade, questões aí de N setores aí e de N chegadas. Então a gente tem que ter um equilíbrio também de chegada dos jovens, para que como a gente vai receber esse jovem também. Não adianta chegar já com os berros e gritos. A gente tem que chegar na maior sutileza, porque os jovens de hoje, eles precisam também ser ouvidos, né? Então a gente faz todo esse processo de ouvir também esse jovem, de identificar esse jovem e fazer escuta. Então hoje o Trilha Jovem conta com psicólogo, assistente social, pedagogo. Psicólogo também. O psicólogo. Não, abraço aí para a nossa equipe, né? A nossa assistente social hoje é a Luciana, o Yuri assistente técnico, David também assistente técnico, o Sandro, nosso psicólogo, que está aí atrás de vagas aí. Eu sou o pedagogo, a Patrícia é a nossa coordenadora geral aí do projeto. Então a gente tem uma equipe que precisa ter esse acolhimento também, junto com nossos educadores, para a gente também fazer essa comunicação e essa troca. Por isso que a gente, na hora de selecionar educadores, a gente faz muito esse papel de identificar se aquele educador faz o perfil dos jovens que a gente tem. Por isso que essa assertividade tão grande
na questão aí dos nossos educadores e de equipe é esse encontro. Então, por isso que vai fazendo um movimento de excelência, né? Porque a gente prega muito esse papel de excelência dos jovens e a gente também quer que eles também se inspirem, né? A pedagogia da comparação para que isso funcione da melhor forma, né? A Isa está aqui também do nosso lado. Isa, vou passar o microfone aqui para você, aqui do lado, e você fale um pouquinho sobre a sua participação aí no Trilha Jovem. Bom, como vocês todos falaram, né, a pandemia prejudicou muito, principalmente os jovens, porque não podia ver ninguém, não podia sair, era só pelo celular. Como o Baruch falou, a gente ficava, estudou 2 anos sem conhecer ninguém da sala. Então, quando voltou, o trilha era todo dia. Aí todo mundo ficava, eu mesma, até me acostumar com o povo, foi mais de uma semana até eu conversar com todo mundo. Eu só ficava na minha. Aí começou os trabalhos mais, que tinha que ter cooperatividade entre a sala e tudo, com o professor Juliano, principalmente. E melhorou muito, tanto de apresentar trabalhos também, a timidez em si. Eu acho que todo mundo melhorou nessa parte. A gente conseguiu desenvolver muito, além de muitas aprendizagens, tanto, as amizades também. Querendo ou não, a minha turma, por exemplo, de marketing, foi uma turma muito unida mesmo. No trabalho do PEX, tinha dado umas desavenças, assim, tudo, mas daí... exato. E daí, com o tempo a gente foi apoiando um ao outro. O outro projeto também que teve, que falou um pouco sobre o trilha em si, eles ajudavam a gente ajudou eles, e no final todo mundo se ajudou. E o trilha, por ter sido, acho que todos os dias, meio que era já fazia parte. Aí depois que acabou, deu uma tristeza no peito, assim, sabe? Chegar da escola e não ter aquela correria, era, no começo era muito correria. Pra mim mesmo, que saía da escola, ia direto do trilha, ia pra treino, aí chegava em casa cansada, fazia tarefa pro outro dia, né, pra não perder o ritmo. Mas depois que acabou o trilha, eu senti falta. Eram felizes e não sabiam, né? Senti muita falta. Muito isso, né? Thiago, Por isso que até a gente fala, né? Valorize quando vocês estão lá. Exatamente. Professor, não gostava da sua aula, mas agora sinto uma falta de você. E boa parte do aprendizado dessa assertividade vem dessa percepção, né, Márcio? Tem que entender o que está errando, o que está fazendo, aquilo que faz bem, para poder usar isso melhor, né? A comunicação assertiva, na verdade, ela segue o orai e vigiai, né? Porque você vai ser contínuo, né? E vai depender do perfil das pessoas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falava, né? Porque agora eu tô com calo nas cordas vocais, dá para perceber. Mas sempre falei muito alto, porque eu venho de uma família de vários irmãos e de uma mãe que era tudo na base do grito, né? Então, você acaba... Quantos irmãos, mãe? 6. E aí, para todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu, a mais velha, né? Eu já tinha que liderar, né? Mais uns 3 primos, que eu tinha que bater neles e nos meus irmãos, né? Isso é comunicação assertiva. Eram 5 meninos e somente eu de meninas. Então, acho que eu fiquei bastante agressiva. A minha comunicação, ela nunca foi uma comunicação mais assertiva, e sim mais agressiva, né? Então, até hoje, né? Que mulher não fala quanto ela tem de idade nem o peso, né? Porque é uma ofensa. Mas eu vivo me policiando, porque dependendo do contexto, eu vou ter que me policiar, porque eu posso aumentar muito o meu tom de voz, ele não ser adequado, né? Acho que é o mal de professor também, às vezes querer liderar, né? Eu fui até contando algo pessoal, que eu fui numa excursão de idosos. Eu já queria falar, não, faz fila direita, fila esquerda, né? E na hora de servir... Separar por tamanho. Por tamanho, faz fila indiana bem aqui. Professora mesmo, bem. Né? Porque a hora do lanche. A guia, ela não era não a primeira... ela era a primeira vez que ela estava acompanhando o grupo, né? E ela não tinha, assim, muito discernimento. Nossa, eu já estava quase com a guia já. Então, é orar e vigiar, e sempre você tem que ficar sempre se policiando, evitar também as ambiguidades, né? Porque muitas vezes você pode
ser equivocado com o que você diz, né? O sentido não ser coerente, né, não com ser aquilo que você tá coerente, falando. ter uma duplicidade aí de interpretação, né? Então, cuidado com o repertório, né? Porque muitas vezes o interlocutor ele pode interpretar de uma forma dúbia aí, né? A abordagem que você for fazer. Então, gente, espero que vocês Olha. tenham... Estreamos! Ao vivo. Estreamos. Aí esperamos Sempre. que vocês gostem. E aí a gente vai, no decorrer das semanas, a gente vai chegando aí com mais informações e mais notícias. Isso aí, manda quais os conteúdos que você quer que a gente Isso, aborde sugerências, para a né? galera. Sugiram aí. A Agnes aí que cuida de todas a parte de marketing do Polo vai estar passando tudo que vocês quiserem falar, que a gente fale aqui, e aquilo que vocês querem contribuir, a gente vai estar conversando nesse, né? O TrilhaCast é um bate-papo, né? Isso aí. É a voz de vocês aqui, nessa roda de conversa aqui. Então, esperamos que vocês aí na próxima que estejam com a gente. Aí, agora é a hora do tchau do Juliano e da Márcia. Se despeçam. Pessoal, muito bom estar aqui, especialmente no primeiro TrilhaCast. Eu que agradeço também. Primeiro vai porque ser sempre o primeiro. Primeira vez a gente nunca esquece, né? Boa. Então ficará aqui gravado e esperamos em as próximas oportunidades, né? Podermos estar aí nesse bate-papo novamente. Boa. Obrigado. E Barudão aí, ó. O pessoal tá falando que tá com saudade de ti lá. Ô, gente, saudade. Hashtag coraçãozinho pra Isso aí. vocês, tá? Não esqueça de marcar o Polo Iguaçu, o Estúdio Carambolas aí, que é nosso agora. nosso Arroba parceiro. Wagner Grisort também. Pode Aí, marcar todo marque mundo. todo mundo aí. E obrigado por estar com a gente aqui mais uma Valeu, vez. gente. E aguarde os próximos capítulos. Tchau. Tchau, galera.